Nossa aula de hoje, né? O nosso tema de hoje, eu mandei lá para vocês, era para a gente começar falando sobre a resultante centrípeta, né? Então vamos trocar uma ideia sobre o que é esse negócio de resultante centrípeta, tá bom? Espera que eu vou sair desse perfil que eu tô falando com vocês para voltar, só para ver se eu consigo adaptar um negócio aqui, rapidão. Bom, de volta aí, galera. Então vamos lá. No nosso momento de aula hoje. Ô, gente, depois eu preciso que vocês me mandem uma mensagem para ver quem já pegou a apostila com a Fernanda, quem não pegou. Tem alguns materiais aqui comigo, tá? Depois alguém pode me. Quem não pegou, você pode me mandar no WhatsApp, fazendo um favor, depois? Ah, não peguei ainda, tal. Beleza? Ana Clara ainda não, né, Ana Clara? Eu acho que você tinha me falado, né, que você não tinha pego ainda, verdade. Então, ó. Povo de Deus, nossa aula de hoje, a gente está trabalhando com a famosa situação envolvendo resultante centrípeta. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho desse negócio de resultante centrípeta. Professor, o que é isso, resultante centrípeta? Galera, esse tema de resultante centrípeta é bom demais. E, ao mesmo tempo, ele é um tema cheio de armadilhas, né? É uma coisa que a gente acaba utilizando aí no nosso dia a dia para a gente perder um pouco as noções erradas de contextos práticos que a gente acaba aderindo. Beleza? Vou abrir minha câmera aqui. Ó, o perfil que eu estou usando aí é o Prof. Giovanelli, hein? O perfil de câmera. Bom, e aí a nossa brincadeira funciona da seguinte forma. Ó, tortaço o quadro. A nossa brincadeira funciona da seguinte forma. Bom, professor, então deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi como é que vai funcionar essa brincadeira. Me conta aí, professor, como é que vai funcionar essa brincadeira? Olha, galera, vai funcionar da seguinte maneira. Eu queria que vocês tivessem a micro paciência para entender que quando a gente fala de força centrípeta, esse negócio não é necessariamente uma força. Você lembra que nós fizemos um comentário ao longo das aulas sobre o que era peso, o que era normal, o que era atrito? Aí muita gente acha que força centrípeta é exatamente a mesma coisa. Ah, é uma força nova. Galera, para quem está me acompanhando na apostila, eu estou na página 19, tá? Página 19, transição página 20. Então, você acaba tendo a noção errada. Opa, meus pincéis, peraí. E aí, galerinha, então voltando à nossa brincadeira, como eu estava dizendo para vocês, a gente então já tem uma noção de que quando eu falo de força centrípeta, a gente costuma dizer então, né, que essa tal de força centrípeta não é uma nova força. A força centrípeta é apenas uma resultante nova, tá bom? Ela é uma resultante. Como é que funciona essa tal resultante? Então, a proposta que eu tenho para você hoje é essa. Cara, imagina, então, que você consiga visualizar a resultante das forças em uma situação.
Tipo, rascunho. Aqui está um bloquinho, esse bloquinho está sob a ação de várias forças. Ó, força F1 para a direita, força F2 também para a direita. Sacou? Qual que é a resultante? Ué, a resultante é a soma vetorial. Perfeito. Só que você observou que essas duas forças, elas são forças que promovem aceleração tangencial. Ou seja, elas promovem a mudança no módulo da velocidade. Então, até agora, quando eu falei de peso de um bichinho, que está amarrado em uma cordinha, quando ele caía, sabe aquelas coisas todas que nós construímos já até esse momento? Ah, um bloquinho deslizando sobre uma rampa. Você percebeu que toda vez que eu citava aceleração, eu estava associando a aceleração tangencial. A aceleração tangencial é aquela que faz o módulo da velocidade mudar. A aceleração tangencial é quando o módulo da velocidade varia. Variação do módulo da velocidade, a aceleração tangencial. Agora a proposta é um pouco diferente. Existem forças que não promovem a mudança no valor da velocidade, não promovem a aceleração tangencial. Existem forças que promovem uma curva na trajetória do corpo. Existem forças que promovem uma mudança na direção da velocidade. Existem forças que promovem a aceleração centrípeta. A aceleração o quê? Centrípeta, galera. E o que é isso, professor? Aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é a aceleração, nós já conversamos também, que faz com que a velocidade altere a sua direção. Então, para entender como surge a aceleração centrípeta, nós usamos, então, o resultante, né? A resultante, chamada de força centrípeta. Então, professor, o que é essa resultante centrípeta? Eu anotei para você, ó. Dá uma olhadinha na anotação que a gente fez. Resultante centrípeta, né, é aquela que fala sobre mudança na direção da velocidade. O módulo da... Desculpa, a força que atua quando surge a aceleração centrípeta. Isso é resultante centrípeta, lá no finalzinho da página 19. Peraí, professor. Então, a partir do momento que eu tenho uma força resultante, e ela é diferente de zero, então, com certeza, a minha força resultante promove uma aceleração. Perfeito. Então, com certeza, essa força resultante promove uma aceleração vetorial. Isso. A aceleração é a mudança de velocidade. Mudança de velocidade não significa só mudar o valor. Mudar a velocidade significa também mudar a direção. Quando o bicho faz curva, por exemplo. Caramba, professor, então a força resultante promove uma aceleração que pode ser centrípeta. Isso. Caramba, gente, então deixa eu ver se eu entendi. Às vezes esse A, dependendo do contexto, dependendo da situação, é a centrípeta. Isso. E a gente já sabe como é que faz para calcular a aceleração centrípeta, não é? A aceleração centrípeta não é velocidade ao quadrado dividido pelo rádio? Eu lembro. A aceleração centrípeta é v ao quadrado dividido por r. Ou seja, às vezes, eu vou precisar analisar a resultante como sendo o produto massa-velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tá, professor, me explica como é que funciona isso na prática. Vou te explicar. Me acompanha, por favor. Um dos exemplos mais bacanas que a gente tem é o que eu estou trazendo para você nessa que eu chamo de primeira situação. Primeira situação, movimento no plano vertical. Você vai imaginar a seguinte situação, hein? Presta atenção. Ó, me acompanhe. Primeira situação. Cara, você vai imaginar então que eu peguei o meu carregador de celular. Olha só que louco, hein? Ó, não tem essa caixinha do carregador de celular? Tem, professor. O que tem ela? Pois é, ó, ela escapa, não é isso? A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Eu vou girar ela, hein? Caramba, eu estou girando ela no plano vertical. Eu estou girando ela no plano vertical. Ela está girando e a circunferência que ela descreve é somente no plano vertical. É como se ela estivesse girando em cima do quadro. Tipo isso. Professor, e aí? E aí que quando esse carregador está girando no plano vertical,
Ô, galera, esse bichinho tende a escapar, não é? A minha pergunta para você é, onde a tendência dele escapar é maior? Quando ele está passando em cima, dos lados ou embaixo? Vamos estudar qual é o tipo de comportamento desse cara através dessa tal de resultante centrípeta. Tá bom, professor? Então me explica aí melhor como é que funciona esse negócio. Te explico, ó. Então você vai imaginar assim, primeiro caso aí, olha, caramba, professor, então você fez o bicho girar no plano vertical. Pois é, eu fiz. Olha aí. Ah, então, ó, essa caixinha do carregador de celular girou no plano vertical, por exemplo, nessa direção e nesse sentido. Ela pode estar passando por 3 pontos. Né? Vou seguir a nomenclatura que eu dei aí na apostila. Ó. Ponto número 1, ponto número 2 e ponto número 3. Claro, ponto número 4. Ok? Perfeito, professor. Então ela está girando aí, ó, 1, 2, 3, 4. Tá. Vamos analisar o que acontece quando ela está passando pelo ponto 3. Então, peraí, ó. Tudo que eu analisar para o ponto 3 vale também para o ponto 1. Tá bom? Tudo que eu analisar para o ponto 3 vale para o ponto 1. Vocês concordam comigo que quando ela estiver passando por esse ponto, pelo ponto 3, existem 2 forças atuando nela? Alguém pode me dizer quais seriam essas 2 forças? Tração é a primeira, perfeito. E peso é a segunda, maravilha, gente. Ah, então vai ter uma tração na direção da corda no sentido de puxar o corpo. E vai ter uma força-peso, direção perpendicular ao centro da Terra, à superfície da Terra, né? Puxando para o centro da Terra. Tá ali. Tá, ok. Vem cá. Qual dessas 2 forças representa algo que está na direção do raio de curvatura? Ué, que está no raio? Ah, é a tração. A força de tração ela é radial. Nesse exemplo, radial quer dizer que a força de tração tem a mesma direção do raio de curvatura. Ok? Ah, então a força aqui, que é radial, é só a tração. Então eu posso dizer que a componente, ou melhor, que a resultante centrípeta, a resultante de todas as forças que estão na direção radial, é só a tração. Ah, então nesse caso, professor, quando o carregador está no ponto 3 ou está no ponto 1, então a minha resultante centrípeta, olha que legal, ela é somente, ó, resultante centrípeta, vou trocar, ela é somente composta pela tração. Então a tração é massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Então eu estou tentando te dizer que a resultante centrípeta é a resultante de todas as forças que atuam na direção radial, na direção do raio. Resultante centrípeta. É uma resultante, igual as forças que a gente fez até hoje. Peso para baixo, normal para cima, tração para um lado. Você não faz a resultante? Você não faz a resultante igual a massa vezes a aceleração? Agora você vai fazer a resultante na direção radial, direção de raio, de curvatura. E aí você vai trocar. Ó. Quem é a resultante no contexto? Tração. Ah, então tração é igual a massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Perfeito. Então, quando a partícula passa pelo ponto 3 ou passa pelo ponto 1, então eu tenho certeza que a tração pode ser calculada desse jeito. Professor, e se o bichinho estivesse passando lá no ponto 2? Caraca, lá no ponto 2? Não sei. Então vamos analisar para a partícula passando no ponto 2, hein? A gente vai entendendo aos poucos. Ó, imagina então que a partícula está passando lá no ponto 2. Ó, a caixinha do meu carregador de celular está passando lá no ponto 2. Quais são as forças que atuam, professor? Ué, tem uma corda esticada, tração. Tem peso. Ah, então eu sei que tem 2 forças. A tração e o peso. Caramba! As 2 agora, para a posição número 2, são forças que estão
na direção radial. Agora, a resultante centrípeta é outra. Antes, a resultante centrípeta era só tração, porque só ela estava na direção radial, na direção do raio. E agora? Não, agora tem mais. Ó. Agora é a atração e o peso. Vou fazer resultante das duas. Resultante de dois vetores que apontam no mesmo sentido. Então, peraí, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Então, eu vou pegar e escrever a fórmula. Resultante centrípeta é massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Isso. Resultante centrípeta. Ué, tem duas forças apontando no mesmo sentido, então é tração e peso juntas, apontando para baixo. Ah, boa! Então, a resultante centrípeta é a tração mais o peso. Isso tem que ser igual a quem? A massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Maravilha, hein? Professor, você percebeu uma coisa? O quê? Pega esse P e joga para lá. O que vai dar? Tração igual a mv ao quadrado dividido por... vou fazer lá em cima, hein, galera? Está muito embaixo. Ó, vou fazer ali em cima, hein? Vai ficar como? Tração é igual a mv quadrado sobre r menos p. Peraí. Tração é mv quadrado sobre r menos p? Isso. Caramba. Professor, que? Em qual dos dois casos a força de tração é maior? Na parte de cima ou na parte de baixo? Em qual dos casos a tração é maior até agora? Em 3, em 1 ou em 2? Fala aí para mim. Até agora a gente está analisando que a tração é maior em 1 e em 3, né? Como é que você sabe? Ué, pensando em um movimento circular e uniforme, velocidade sempre a mesma. Cara, aqui vai dar mv quadrado sobre r. Vai dar um número, 50. Aqui é esse mesmo 50 menos alguém. Então, a tração no ponto 1 e 3, eu já estou vendo que é diferente do que a tração no ponto 2. Então, até agora, em qual dos dois lugares é mais fácil da caixinha escapar? Em 1 ou em 2? Em 2. Ah, por quê? Porque lá a cordinha tem que fazer uma força de tração bem maior. É verdade. Mas não acabou. Ô, professor, a imagem está ruim? Vê se melhorou, Marcelo. Márcio falou que tá normal lá para ele. Márcio, mas você errou, cara. Não tá normal, não. Tá tração e tem peso. Normal ainda não. Nada de normal, gente. É só tração e peso. Nossa, que piadinha, né? Sexta-feira, uma hora dessa, depois de um estresse danado, pessoas fazendo uma piadinha dessa. Ridículo, né, galera? Ó, vou voltar, hein? Agora, eu tô desconfiado de uma coisa. Tá equilibrado, então. Boa, gostei. Agora eu tô desconfiado de uma coisa. O quê? E nesse ponto 4? Será que essa atração é como? Maior, menor? Não sei. Vamos ver? Nesse ponto 4, essa atração é como? Cara, deixa eu ver, hein? Para o ponto 4. No ponto 4, o parangolé está passando aqui embaixo, ó. E aí tá aqui a caixinha, ó. O que tem? Vamos desenhar as forças que atuam? Vamos. Olha, o peso e a atração. Quem é a resultante centrípeta? É a resultante de todas as forças que estão na direção radial, na direção do raio. Professor, me ajuda aí. Ajudo? Olha só. Então, a força centrípeta, resultante centrípeta, é massa velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Isso. Professor,
quem é a resultante centrípeta nesse caso? Fala aí para mim, quem é a resultante centrípeta nesse caso? Olha, o Márcio colocou que é T menos P. Perfeito. Ô, Márcio, por que você falou que é T menos P e não P menos T? Eu quero fazer P menos T, cara. E aí? Vamos brigar aqui agora. É porque eu acho que se fosse peso fosse maior, acho que ela estaria focando, ou não. Gostei. Eu vou usar a palavra centrípeta. É como se a resultante sempre tivesse sentido para o centro. Ou seja, eu sempre penso que quem é a maior é quem está apontando para o centro. Resposta do Márcio é muito boa. Peraí, professor, então é tração menos peso. Isso. Sempre assim. As que apontam para o centro menos as que apontam contra o centro. Tá bom. Então, professor, qual que é a resultante aqui, então? Quem que eu vou substituir? Ué, T menos P. Isso é igual a mv ao quadrado dividido por R. Que legal, né? Legal. Ô, professor, mas quem é T? Ué, não sei. Só sei que é mv ao quadrado dividido por R mais o peso. Caramba! Olha só que legal. Vocês estão visualizando uma coisa junto comigo? O quê? Que tração é mv quadrado sobre R mais... Caraca! Aqui a tração é uma coisa bem maior do que qualquer um outro resultado que eu obtive anteriormente. Vocês concordam com isso que eu acabei de falar? Que em 4 a tração é a maior de todas? E aí? Mas falou que sim. Mas alguém fala que sim? Ana Clara, sempre vai ser a força que aponta para o centro menos a que aponta para fora. Sacou? Sempre pegue as que apontam para o centro menos a que está apontando para fora. Nesse caso, aqui, para a situação 4, eu tenho T menos P. Perfeito. Gente, todo mundo concorda com o Márcio? É, Márcio, a galera não confia muito em você não, irmão. A Clara entendeu, né? Show. Caraca, nem falando com a galera que a galera não confia muito em você, a galera sinalizou. Realmente a galera não confia em você, Márcio. Não queria falar nada, não. Os coleguinhas estão causando intrigas virtuais, hein, povo? Tá difícil, é. Ó, então, galera, onde que a corda tem mais tendência de arrebentar? Vou inventar número, hein? Vamos fingir que eu fiz as contas. M vezes V ao quadrado sobre R deu 50. Aham. O peso do cara é 10. Aham. Ó, então aqui a tração ia ser 50. E aqui? Ia ser 50 menos 10, 40. E aqui? Aqui ia ser 50 mais 10. A tração ia ser 60. Nossa, a força mais intensa seria quando o bloquinho estivesse passando na posição 4. Ou seja, a maior tendência da cordinha quebrar é quando o corpo passa pela região 4. Nossa, professor, me conta mais sobre esse negócio de centrípeta. Te conto. Vou te contar uma agora que você vai ficar assim, nossa, não creio. Mas você vai ficar boladão. Tá bom? Ô, Giovanelli, Oi. você falou que é mais fácil a corda focar no ponto 4? Perfeito. Eu não entendi não, é por quê? Porque a força que vai ser aplicada na corda, por ação e reação, tem o mesmo módulo do que a força que a corda faz no corpo. Você concorda? Aham, Então, assim, você entendeu essa brincadeira dos valores de 60? sim, entendi. Sacou? Então, em que lugar a corda está exercendo mais força para segurar a caixinha do meu carregador? No ponto 4.
E em que lugar o carregador, reação, faz mais força na cordinha? Também no ponto 4, né? Ou seja, onde eu tenho mais tendência da cordinha arrebentar? Ah, tá. Eu não tava olhando por esse lado, não. Eu tava, tipo, pensando o seguinte, tipo, Peraí, se a peraí, peraí, força. peraí, peraí. Antes de você falar, vou imaginar. Você estava imaginando que ia ser quando ele estivesse no ponto mais alto. Hum, Não, eu nem analisei nesse sentido. Eu tava, tipo, pensando o seguinte, se a força centrípeta, no caso, a tração aí, fosse maior, estaria meio que mantendo o objeto dentro dessa trajetória, dentro desse círculo que você manteve. Sim, Então, eu achei que ele não desgrudaria pelo fato da tração ser maior, porque ele estaria mantendo na trajetória, por causa dessa força grande. entendi. Não, não, na verdade você tem que pensar assim: existe um limite de força, sacou? E esse limite, Sei. inclusive até em um contexto mais prático, olha só, olha que lindo, velho. Olha como é que a física funciona, ó. Você acha que a tendência maior dessa caixinha sair é quando? Quando essa caixinha está com velocidade maior ou menor? Maior. Maior. De fato, ó. Porque quanto maior a velocidade, maior é a tração. A tração que a corda faz. Independente do caso. Quanto maior a velocidade, maior é a tração. Sacou? Então, quanto maior a velocidade, maior é a tração. Caramba! Independente de qual ponto seja. Caramba! Maior tração, mais tendência dele escapar. É porque a corda tem um limite de tração, né? Essa aqui só aguenta ser esticada até 60 newtons e depois? Aí depois quebra. Tipo isso. Sacou? Ah, tá, saquei agora, entendi. Show de bola, Márcio. Maravilha. Ó, galerinhas, deixa eu ver aqui o segundo caso. Rapaz, esse segundo caso é massa, hein? É a curva com depressão. Sem fazer piadinhas, né? Eu escutava muita piadinha na minha época de cursinho para vestibular sobre isso. Ah, curva que tava triste, tava não sei o quê. Hoje, né, depressão é doença, velho. Hoje em dia a gente não brinca com essas paradas, né? Impressionante como que as coisas mudam, como que a mentalidade muda, né? Pelo menos a gente espera que a mentalidade tenha mudado. Ó, tem certas coisas que não é permitido brincar. Essa é uma delas. Bom, graças a Deus que a mentalidade da galera muda, né? Pelo menos eu espero. Ó, jovens queridos e queridas, então, curva com depressão. Depressão, né? O próprio nome, eu acho que isso é da geografia, eu não tenho certeza. Que é aquela vala que a gente faz, né? O vale entre dois morros, depressão seria aquele buraco. É aquela. Você já deve ter tido essa sensação. Aqui tem um lugar em GV. Como é que é o nome do lugar mesmo? Que é assim, ó, desce de carro. Como é que é o nome do lugar em GV que você tem assim, desce de carro? Pega um morrão de carro, aí você desce para lá e depois sobe logo imediato. Alguém sabe? Eu sei que é na saída de GV rumo a São Mateus, cara. Eu esqueci o nome do lugar ali, acho que é Bocão, Gaiolão, não sei o nome não. Gente, alguém sabe do que eu tô falando? Eu tô falando besteira? Caraca. Tá, eu não vou lembrar o nome não, mas é tipo assim, é uma rua que quando você tá de cara, quando você tá dentro de um ônibus é mais emocionante ainda. Aí você tá na rua, aí você tá dentro de um ônibus, aí o ônibus desce uma ladeira e de repente do nada ele sobe. Você dá umas estribuchadas massa, sabe? Você tá ali no ônibus de boa e de repente parece que o seu corpo vai para um outro estado de espírito, daquela, sabe? Não sei nem descrever o sentimento, mas parece que seu corpo momentaneamente, sua alma sai momentaneamente do corpo. É um negócio muito louco, galera. Esse tipo de situação que nós vamos descrever aqui agora, a tal da curva com depressão. Né? É uma estrada que tem um buraco, tipo isso. Bom, professor, como é que funciona esse negócio? Caraca, deixa eu te explicar, hein? Olha só, eu queria que alguém falasse assim, eu sinto isso também, essa coisa de estribuchar. Alguém já sentiu isso que eu estou falando? Você está indo em um carro, está indo em um carro, de repente ele desce, depois sobe. Você já sentiu isso? Tipo um calafrio, isso mesmo.
Ah, bem lembrado, Ana Clara. Tipo o que você sente numa montanha-russa. Não tinha pensado nesse exemplo. Pô, faz tanto tempo que eu não vou numa montanha-russa. Acho que faz uns 34 anos que eu não vou numa montanha-russa. Caraca, é mesmo. Tô brincando, gente. Tem 34 anos não, tá? Eu fui, acho que quando eu tinha 16 anos numa montanha-russa. Ó, nunca mais. E aí, o que acontece? É o que a gente vai descrever aí agora. Ó, visualiza a cena, hein? Cara, esse aqui é o segundo caso. Eu esqueci de desligar o meu celular, tá aqui vibrando. Pera aí, botar no modo silencioso. Tanana. Ó, então deixa eu ver aqui. Tanana. Pronto. Aí, mais ou menos assim. Ó, cara, você vai imaginar então que tem tipo uma rua. Aí essa rua, né, tem um buraco. Aí tem um carro vindo. Aí o carro passou pelo buraco. Chegou nesse ponto mais baixo, ó o carro aqui, hein? Ah, o que que tem? Rapaz, quando o carro está bem aqui, nesse ponto mais baixo, vamos analisar as forças que atuam no carro? Vamos. Quais são as forças que atuam no carro, professor? Ué, o peso para baixo e a força normal para cima. É mesmo, hein, professor? Gente, se tem mudança na direção da velocidade, e tem, né? Porque quando o carro estava aqui em cima, a velocidade era de um jeito, quando o carro está aqui embaixo, a velocidade é de outro. Ó, o cara está curvando, então tem mudança na velocidade. Se tem mudança na velocidade, então com certeza tem mudança aí na nossa ideiazinha de aceleração. A aceleração centrípeta, no caso, né? Aquela que cuida da mudança da direção do vetor velocidade. Aceleração centrípeta. Ok. Ô, professor, mas se é aceleração centrípeta, então tem que ter força centrípeta. Tem resultante centrípeta. E como é que eu encontro essa tal de resultante centrípeta mesmo, que eu já até se esqueci? Caraca. Força centrípeta é massa velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ah, gente do céu, olha só o que eu vi. Sabe quem é a resultante centrípeta nesse caso? Quem é? Fala aí para mim. Quem é a resultante centrípeta nesse caso? Quem é a resultante centrípeta? Quem é? Quem é? Ó, Márcio colocou aí N menos P. Pô, cara, é isso mesmo. Resultante centrípeta é a resultante dos vetores. Resultante de vetor. Vetor no mesmo sentido, eu sou vetor em sentidos contrários, eu subtraio. É a resultante dos vetores que atuam na direção radial, na direção do raio de curvatura. Força centrípeta, então, vai ser quem? Fn menos P. Isso é a massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Nossa, que legal. Gente, a sensação estribuchada que você tem é porque você está tendo uma alteração na força normal. Nesse momento aqui, eu em uma superfície horizontal, a minha força normal é igual em módulo à força-peso. Imagina que eu estou no piso de um elevador. Quando o elevador começa a descer, você não tem aquele momentinho de desconforto? É porque está tendo uma breve alteração entre a normal e o peso. Quando o elevador está lá em cima, chegou e vai parar, né? Você subiu, o elevador parou, você não tem aquela sensação também de desconforto? É porque naquele momento tem uma breve mudança no seu peso comparado à normal. O peso, perdão, permanece o mesmo. Quem vai mudar é a normal. A normal é a força que o piso está exercendo sobre você.
Pô, galera, então a normal é de um jeito, ó, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, foi parar, aí você dá aquela coisa ruim, porque a normal mudou momentaneamente. Você vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Chegou no ponto mais baixo, parou, você também sente aquela coisa ruim, porque a normal mudou. Olha o que acontece. A normal é igual ao peso, normal é igual ao peso, normal é igual ao peso, normal é igual ao... De repente ela muda. Caraca, ela vai mudar e isso dá uma sensação momentânea de desconforto. É o que acontece na montanha-russa, que a Clara colocou aí, e é o que acontece em uma curva como essa. Por quê? Porque nesse caso, olha o que acontece com a força normal. Força normal passa a ser mv ao quadrado dividido por r, mais, ó, mais o peso. Você tem uma sensação momentânea de que, lembrem-se, é igual na balança. A leitura feita pela balança corresponde ao valor da força normal. O peso, ele é algo diferente da normal nesse caso. A força normal ela é maior do que o peso. É o peso mais alguma coisa. Então você tem uma sensação momentânea de que seu peso está mudando. Aí você sente aquele desconforto. Caramba, professor, é mesmo? É. Ô, professor, e se fosse igual nesse caso número 3? Como assim? O caso número 3? Ué, o caso número 3, galera, seria esse caso aí, ó, da curva com elevação. Elevação? É. Como é que seria esse caso da curva com elevação? Deixa eu te contar. Ó, esse é o terceiro caso. E esse terceiro caso tem uma coisa bem legal, hein? A galera aí que dirige, a galera aí que faz, né, pratica motocross, a galera que pratica ciclismo, olha só que legal, vê se não cai certinho para vocês aqui. Ó, visualiza a cena, hein? Agora temos uma curva com elevação. Como assim? É um morro. Ao invés de ser um morro para baixo, de ser uma depressão, agora é uma elevação. Caraca, uma elevação. O que que tem? Você vai imaginar o seguinte, ó, que tem um carro passeando, 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 e imagina que o carro está lá no alto do morro. Nossa, professor, está aqui no alto do morro. Quais são as forças que atuam em cima desse carro? Olha, a gente tem o peso para baixo e tem a força normal para cima. Nossa, o carro mudou a direção da velocidade, né? Mudou. Antes a velocidade estava assim, agora a velocidade está na horizontal. Ó. Mudou a direção da velocidade? Mudou. Então tem aceleração centrípeta. Se tem aceleração centrípeta, então tem força centrípeta. Se tem força centrípeta, eu vou anotar. Força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Isso. Qual que é a resultante centrípeta aí, pessoal? A resultante centrípeta é, Fn e P. Como é que eu vou fazer essa resultante centrípeta? Alguém coloca aí para mim no chat? Como que eu faço essa resultante centrípeta? Aê, amigo Márcio, é o peso menos a normal. É peso que aponta no sentido do centro, menos o cara que aponta para fora do centro. Ah, então a resultante centrípeta aqui é o peso menos a força normal. Isso é igual a mv ao quadrado dividido por m. Ô, professor, sabe o que eu percebi? O que você percebeu, menino? Eu percebi o seguinte, ó, que nesse caso, o peso é mv quadrado dividido por r mais a força normal. Se eu quiser calcular a força normal, né, você vai pegar esse cara e jogar para cá diminuindo. Quando você está no morro também subindo, lá no ponto mais alto, você tem aquele momento de mudança de peso. A sua força normal está alterando. Então você tem uma sensação de peso diferente. Ah, montanha-russa. Chegou naquele ponto mais alto da montanha-russa,
Você tem aquela coisa, sabe, no seu estômago, aquelas borboletas. Ah, estou apaixonado. Não, cara. É aquele negócio que vai te fazer, sabe? Você tem uma sensação ruim. Aquela sensação ruim que você tem é porque a sua normal, comparada ao seu peso, é momentaneamente diferente. Ah, é diferente, né? É. Inclusive, a normal aqui fica menor do que o peso, né? Pega isso aqui e joga para cá diminuindo. P menos isso é igual a normal. Então, a sua normal fica menor que o peso momentaneamente. Legal, hein, professor? Sabe o que é mais legal do que isso? O que é mais legal do que isso? Vou te contar agora. Conte-me. Meninos e meninas, a parte mais emocionante desse processo está aqui. Galera, você já passou por uma curva de carro, de ônibus, já passou de bicicleta, muito rapidão, a ponto de você não ver, por exemplo, um quebra-molas? Você está passando por um chutado de bicicleta, de ônibus, de carro, de moto, para quem pratica motocross. Você já passou em cima de um quebra-mola chutado? O que acontece quando você passa numa velocidade altíssima por um quebra-mola? O que vai acontecer? Me ajuda a entender. Nossa, arregaça o carro todo. Verdade, amiga Jenny. Verdade. O carro dá aquele... Ainda dá aquela raspada no carro, né, no chão. Mas o que eu quero que você visualize é o momento antes dele raspar o carro. É quando ele dá aquela voada. Visualiza a cena, você já deve ter visto o vídeo da galera com moto passando em um quebra-mola. Os caras praticamente voam. Nossa, né, professor? É por isso que você tem que ter uma velocidade mínima para passar por um quebra-mola. Se você estiver muito rápido, vai dar merda. Peraí, professor, então, tem tipo assim, uma velocidade que limita até quando eu passo no quebra-mola sem voar. Tem, cara. Tem uma velocidade. É 40? Não sei. É 50? Não sei. Mas se tem um quebra-mola na rua, você reduz a velocidade do carro para passar sobre ele. Porque se você tiver uma velocidade acima de uma adequada, ele vai voar. Professor, não quero voar nos quebra-mola. Ah, então é fácil. É só você se perguntar assim. A velocidade que te faz voar no quebra-mola é quando você já não está mais em contato com ele. Pensa nisso. De acordo com a velocidade que você tem, você pode não estar mais em contato com o quebra-mola. Nossa, é mesmo, hein? Professor, se eu não estiver em contato com o quebra-mola, então é como se eu não estivesse encostando as rodas do meu carro no quebra-mola. É isso mesmo. É como se eu não estivesse encostando as rodas do carro. Então é quando eu estou com a força normal tendendo a zero. Né? A gente não sabe essa coisa de tender a zero, isso se chama limite. Não é algo para a gente estudar a nível de ensino médio, a nível de Enem, limite. Então a gente vai falar, é quando a força normal é tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena que você pode considerá-la zero. Imagina aquele momento onde o carro está quase começando a querer largar o asfalto. É o momento onde a força normal tende a zero. Força normal é quando tem sólidos em contato. É quando quase não tem mais contato. Ah, tá. E qual é a velocidade, então, que eu tenho que ter para que eu esteja com uma força normal tendendo a zero? Não sei. Vamos ver? Olha, eu sei que peso é massa vezes gravidade. Eu sei que o segundo membro da equação é mv quadrado dividido por r. Irmãos, você consegue perceber que massa e massa eu corto? Ou seja, sabe qual é a menor velocidade que você tem que ter? Qual que é? Multiplica aqui cruzado, ó. É v quadrado igual a rg. Nossa! Ou seja, a velocidade limite que você pode ter para passar no quebra-mola é tipo raiz quadrada de r vezes g.
Tipo assim, vamos inventar número? Vamos inventar número, hein? Imagina um quebra-mola de raio 40 centímetros. 40 centímetros. 0,4 metros. Gravidade 10. 0,4 vezes 10, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, a máxima velocidade que você tem que ter é 2 metros por segundo. Mas é muito pouco. 2 metros por segundo é mais ou menos 7,2 quilômetros por hora. Então, para um quebra-mola bem grandão, de 40 centímetros, você tem que reduzir a sua velocidade abaixo de 10 quilômetros por hora para conseguir passar por ele sem voar. É isso que eu estou tentando te dizer. Sacou? Beleza, galera? Isso, o Márcio falou lá do pulo. E agora, gente? Ô, galerinha, vou apagar aqui, hein? Ô, galera, só vou pegar um balde de água aqui, rapidão, para eu beber um pouco d'água. Espera aí. Cheguei. Galera, mais um caso. Mais um caso. Esse caso agora é aquele que estava todo mundo esperando. Qual que é o caso que estava todo mundo esperando? O caso da janta. Não. Hoje não é dia de jantar. Não é não, professor? Não. Hoje é dia de quê? Hoje é dia de tomar apenas um leite para dormir. Né? Porque hoje é sexta e ninguém faz nada na sexta na época de pandemia. Ó, é o quarto caso, galera. Eu vou me limitar a encerrar nossa aula nesse quarto caso, tá? Eu sei que ainda faltam 2 casos para a gente fechar, mas por uma questão de tempo, eu vou me limitar a esses 2 casos. Ó, vou me limitar a esse quarto caso. Quarto caso. Globo lixo. Eu não gosto da Globo. É o caso do Globo da Morte. Professor, o que é esse negócio de Globo da Morte? Galera, é uma gaiola em forma de uma esfera. Eu nunca vi, velho, de verdade. De verdade, eu nunca vi. Eu só vi nos Simpsons, no filme. Imagina lá uma gaiola toda feita de esfera. É uma esfera, uma bola. E aí, você está dentro daquela bola na sua motinha. O que tem? Aí aquela motinha, dá uma volta completa no globo. Igual no desenho dos Simpsons, no filme, Os Simpsons. Talvez vocês já tenham visto. É uma esfera. É uma gaiola. Ó, melhor que o buguinho, irmão. Vai. Ó, galera, é uma gaiola. E o motociclista vai passando com a sua motinha por vários pontos. Olha, a gente já sabe analisar todos eles, né? Mas tem um ponto, cara, você acredita que a moto encosta lá no teto da gaiola? Ó, a moto faz isso aqui, ó, dá um looping, cara. Caramba, professor, a moto fica lá em cima. Bicho do céu. Professor, que louco, né? Aqui tem força centrípeta? Tem. Como é que você sabe? Ué, porque a velocidade está mudando a direção, está curvando. E se está mudando a direção da velocidade, tem a aceleração centrípeta. Se tem aceleração centrípeta, com certeza tem força centrípeta. Oh my God! Então, peraí, professor, tem força centrípeta? Tem. E essa força centrípeta é como? Ué, não sei, vamos desenhar todas as forças que atuam aqui em cima? Eu tenho peso e tenho a força normal. A normal atua para baixo? A normal pode
atuar a favor do peso? Pode. O que tem? Qual o problema? Isso é normal, gente. Isso é normal. Ué, mas professor, mas por que ela pode estar a favor do peso? Na mesma direção, no mesmo sentido que o peso. Galera, a força normal ela pode estar em qualquer direção, em qualquer sentido, desde que ela respeite as definições. Direção perpendicular à superfície de apoio. Perpendicular a algo curvado é o próprio raio, né? E o sentido sempre de sustentar o corpo. A gaiola está segurando a moto para ela não fugir. Então a gaiola oferece uma força normal para segurar, sustentar a motinha. E a força vai para baixo. Uau! Professor, sabe o que eu estou aqui me perguntando? O quê? Qual que é, então, a resultante centrípeta no ponto mais alto? A resultante centrípeta é... Qual que é? Caraca, não sei, galera. Resultante centrípeta lá no ponto mais alto. Tive uma ideia. Força centrípeta é massa velocidade ao quadrado sobre o raio. Quem é a resultante centrípeta no ponto mais alto? Fala para mim. Qual é a resultante centrípeta no ponto mais alto? Peso mais anormal. Perfeito. Ah, porque as duas estão na mesma direção, no mesmo sentido. Então aqui é peso mais força normal. É isso mesmo. Que legal, hein? Poxa, gente, presta atenção então, que massa. Conta aí pra mim. Peso mais força normal. Ah, então lá no ponto mais alto. Professor, sabe o que eu tô aqui pensando? O quê? Caramba! Vou pegar esse peso e jogar para lá, só para a gente olhar uma coisa. Força normal é igual a massa, velocidade ao quadrado sobre o raio, menos o peso. Gente, vocês sabiam que os Simpsons, o desenho, o filme, os Simpsons, né? Aquela família amarela. Vocês sabiam que os Simpsons é um desenho que é produzido, os autores são matemáticos e físicos? Vocês sabiam disso? Não estou zoando, estou falando super sério. Seríssimo, amiga Jennifer, seríssimo. Os caras são voltados para a ciência, né? O Sam Simon, se eu não me engano, é engenheiro, até bem famoso o cara. Por isso que todo episódio do Simpsons, todo, sem exceção, tem alguma pegada científica. Tem um episódio onde o Homer viaja para a terceira dimensão. Tem episódios onde os caras viajam no tempo. Tem episódios onde os caras fazem referência a cientistas famosos, como a Edison. Cara, você pode reparar, tem toda uma pegada científica. Começa a reparar, sem zoeira nenhuma. E tem uma pegada científica aqui, lá no filme. Quem já assistiu o filme dos Simpsons aí? Coloca aí pra mim, por favor. Rick e Morty. Nó, Rick e Morty é ciência total, irmão. Ó, muito bom, Rick e Morty. Muito bom. Coloca aí pra mim, alguém já assistiu o filme dos Simpsons? O filme. Eu já. Todos nós, amiga Jennifer, todos nós. Ó, tem uma cena no filme dos Simpsons onde o Homer está num globo da morte. Ele pega uma moto e ele sobe. E aí é uma piada inicialmente, né? Ele sobe na moto e quando ele chega no ponto mais alto, ele cai. Caramba! É mesmo, né? Tem esse negócio aí no desenho, no filme. Aí a Lisa, a filha mais inteligente, né? A Lisa chega para o Homer, o pai dela, e fala bem assim: pai, quando você estiver chegando lá no alto, você não reduz a velocidade, você aumenta, você acelera. Porque aí você não cai. Peraí. Então, o que a Lisa estava querendo dizer para ele é que quando ele estiver no ponto mais alto, quanto mais velocidade, melhor. Olha que louco. Quanto mais velocidade, melhor. Por quê? Porque, olha só, o nosso objetivo não é ter força normal. Força normal é quando tem contato da roda com o piso, com o teto, no caso, né, da gaiola. Então, força normal é quando tem contato entre a roda e o teto da gaiola. Para ter mais força normal, ele tem que ter mais velocidade. Olha que legal.
Quanto mais velocidade ele tiver, mais força normal vai ter, mais é seguro para ele fazer o looping no globo da morte. Olha, a Lisa falava mais ou menos isso para o Homer. A Lisa falava para ele, aumenta a velocidade, pai. Porque se você aumentar a velocidade, você faz a força normal ser grande. E aí, você tem mais chances de completar o globo. Ó, que legal, cara. Massa, né? Mas não é isso que eu quero analisar, não. Eu quero analisar isso aqui, ó. Ó. Com base nisso que eu acabei de falar, peso mais força normal, mv quadrado dividido por E. Quanto mais força normal, mais seguro é para ele completar o looping. Mais força normal, mais seguro é para ele completar o looping. Pensa na situação limite, onde ele já está assim no extremo para conseguir completar o looping. É quando a força normal é muito baixa. Você consegue entender que quando ele está com uma velocidade muito pequena, a força normal é muito pequena? A gente analisou. Velocidade grande, força normal grande. Mas se a velocidade for pequena, a força normal é pequena. Caraca, vamos pensar na situação limite, onde ele está com as rodas quase querendo não encostar no teto. Aquela situação onde a roda já está quase caindo. A situação onde a força normal tende a zero. Caramba, qual a velocidade que ele tem que ter para completar o looping? Tem que ter uma velocidade 60, 30, 40, 1 milhão? Não sei. Só sei que é uma velocidade mínima que ele tem que ter. Ele tem que ter uma velocidade mínima para completar o globo da morte. E qual que é essa velocidade? Não sei, mas eu sei que essa velocidade mínima é quando a força normal é a mínima possível. Tipo, tende a zero. É praticamente zero. Professor, qual vai ser? Vamos descobrir? Fazendo Fn tender a zero, o peso é massa vezes gravidade. E lá do outro lado, mv ao quadrado dividido por r. Olha só, professor, corta os m dos dois lados. Cortei. O que sobra? Sobra, então, que v ao quadrado é r vezes g. R vezes g. Então, quem é v, professor? V é a raiz quadrada de rg. Olha! Tchan! Essa é a velocidade mínima que ele tem que ter para completar o globo da morte. Galera, com isso eu fecho o que está na página 21. Lembrando que para fechar a parte teórica, a gente fecha com a página 22 na aula de segunda. Na aula de segunda a gente fecha a teoria. Na semana que vem a gente fecha o módulo, tá bom? Então a gente fecha a segunda teoria, sexta, só exercício, e aí nunca mais falaremos de lei de Newton por enquanto. Beleza? Perguntas sobre a aula de hoje? NOPS. Maravilha. Jovens, as aulas da turma online é free para vocês, hein, povo de Deus? Se alguém quiser acompanhar as aulas da turma online, vai me falando, para eu saber, tá bom? As aulas da turma online, nós estamos começando cinemática, tá? É um pouco mais rápido do que a aula de vocês. É 1 hora por semana. Vocês são 2 encontros por semana. A turma online é 1 encontro por semana. O material é um pouquinho mais enxuto. Mas vocês podem acompanhar à vontade. Legal? Show de bola, Marcela. Tranquilo. Jennifer também. Tranquilo. Tá? Show. Perfeito. Bom saber. Galera, então é isso aí. Estou encerrando a nossa aula de hoje, tá? Valeu, galera. Obrigadão. Desculpem pela demora para a gente ter começado. Valeu. Fiquem com Deus aí.